Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o professor Flávio, mestre e doutorando em Química e tenho uma vasta experiência em pré-ENEM e vestibulares. No vídeo de hoje, iremos fazer a resolução de uma questão da PUC do Rio de Janeiro do ano de 2025. Uma questão do vestibular da PUC, tá? Essa é uma questão clássica, é uma questão de Química Orgânica e se você vai prestar qualquer vestibular para tentar ingressar numa faculdade, numa universidade, você precisa saber Química Orgânica. Não tem como não ser cobrado na sua prova, tá? E a possibilidades de forma de serem cobradas essas questões de química orgânica é muito grande, tá bom? Então aqui a gente vai responder mais uma questão para você pegar mais uma dica, mais uma informação, você se preparar de uma melhor forma para questões de química orgânica, tá bom? Então, vamos lá. Questão de número 32. As giberelinas são hormônios vegetais que atuam na formação e no crescimento de diversas plantas. Só está contextualizando. Por estarem envolvidos em diversos processos fitoquímicos, incluindo a formação de sementes. Alguns desses hormônios são utilizados na produção de uvas sem sementes. Então só está contextualizando. Um desses hormônios é a giberelina A1, cuja estrutura é mostrada a seguir. Então aqui eu tenho a minha estrutura orgânica, que é a partir dela que eu vou fazer a resolução da minha questão. Ele pergunta o seguinte, ó, essa estrutura apresenta... Então eu tenho que marcar aqui como se fosse verdadeiro ou falso, né? Marcar a alternativa verdadeira aqui. Ele está dizendo o seguinte, ó, eu tenho funções éter e ácido carboxílico e álcool. O que seria um éter? Vou colocar aqui em cima, ó, éter. Éter seria um oxigênio entre dois carbonos, tá? Preciso ter um oxigênio entre dois carbonos. Não necessariamente precisa ser um grupo metil, tá? Não precisa ser dois grupos metil. Pode ser qualquer carbono, só que desde que ele esteja entre dois carbonos. Ele está dizendo que eu tenho também uma função ácido carboxílico. O ácido carboxílico, ele é uma carboxila. Tem o C dupla O ligado a uma hidroxila, uma carboxila, né? E ele diz também que eu tenho um álcool. Álcool seria um carbono ligado diretamente a um OH, mas preste atenção que esse carbono daqui, ó, ele não pode ser um carbono insaturado, tem que ser um carbono saturado, que só faz ligações simples, tá? Por exemplo, esse carbono daqui, ó. Se tiver uma dupla ligação aqui, por exemplo, isso não é um álcool, seria um enol, tá bom? Então vamos embora. Essas são as três fórmulas, três estruturas orgânicas que a gente precisa encontrar nessa questão para que ela seja verdadeira. Então aqui eu tenho uma função álcool, beleza, então uma já foi. Aqui eu tenho a função ácido carboxílico, ó, mas professor, aí só tem COOH, como é que é aquilo dali, ó? Seria assim mais ou menos, ó. Eu coloquei essa até preenchida aqui, C dupla OOH, tá? Quando você vê COOH, é a mesma coisa disso daqui, é um ácido carboxílico. Então só falta eu achar agora um éter. Aí eu tenho aqui um oxigênio, ó. Tem um oxigênio, aqui eu tenho um carbono e aqui eu tenho um outro carbono. Aí você pensa, professor, isso daí é um éter. Você acabou de me dizer que o éter, ele é um oxigênio entre dois carbonos. Mas perceba que um desses carbonos aqui, ó, é como se aqui se eu tivesse dois hidrogênios e aqui tivesse uma carbonila, que é o que está acontecendo aqui, ó, tá? Só que ao invés de ser hidrogênio, aqui tem continuação de cadeia, tem carbono para cá. E aqui não seria dois, seria um, né? Seria um hidrogênio, tá? Então quando você tem uma estrutura que é uma carbonila C dupla O ligado a um oxigênio, isso daqui não configura como um éter. Aqui não poderia ter esse oxigênio para ser um éter. Essa estrutura aqui, ela é um éster. É bem parecido o nome, éster e éter. Éter não tem, vou tirar até aqui para você não confundir, ó, não tem essa dupla ligação ali em cima, tá? Não tem. Ele tem que ser assim, ó, carbono e carbono. No éster, eu tenho a presença de uma dupla ligação, tá? Então aqui não pode se letrar porque não é um éter, é um éster. Ele está dizendo que possui um anel aromático. O que seria um anel aromático? Seria, por exemplo, um composto benzeno, né? Você tem um composto que ele tem duplas ligações alternadas. Aqui a gente não tem uma estrutura como essa, então também não pode ser anel aromático. Ele possui 4 centros quirais. O que é um centro quiral? Preste atenção, pessoal. Questões que querem dificultar um pouco a vida do estudante e cobre isso daí, ó, centro quiral. Um carbono quiral, ele é um carbono que faz 4 ligações diferentes. Então, por exemplo, aqui, hidrogênio, para cá eu posso ter cloro, por exemplo, posso ter um oxigênio aqui, um OH, por exemplo, e aqui eu posso ter o que? Posso ter um grupo R, por exemplo. Aqui seria um composto quiral. Veja que os 4 ligantes do carbono são diferentes. Então, vou procurar isso daqui agora para ver se eu tenho centros quirais. Aqui, ó, eu tenho um carbono, só que ele está fazendo uma dupla ligação com outro carbono. Então, ele já não é quiral. Aqui eu tenho um carbono
que para cá se liga com carbono, para cá com carbono. Aí você pensa, são carbono e carbono já não é mais quiral. Mas a definição de quiralidade é a região. Essa região daqui, pessoal, ela é diferente dessa daqui, tá? Então aqui já são meio que ligações diferentes. Para cima eu tenho um hidrogênio e para cá eu tenho um outro carbono que é uma outra região. Então esse carbono daqui do centro, ele é um carbono quiral sim, mas eu tenho que achar 4. Ele tá dizendo que tem exatamente 4. Vamos ver se tem, né? Aqui seria 1. Aqui não pode ser porque eu tenho hidrogênio para cá e hidrogênio para cá. Não. Esse daqui ó, também não pode ser porque eu tenho hidrogênio para cima e para baixo. Esse aqui também não pode ser porque eu tenho hidrogênio para cima e para baixo. Então até agora eu só tenho um mesmo que é esse, ó, um carbono quiral. Esse carbono daqui, ele é um carbono quiral. Se você perceber, as 4 ligações dele são ligações distintas, regiões distintas. Esse outro carbono aqui também é um carbono quiral, ó. Eu tenho 4 regiões distintas. Aqui eu tenho um outro carbono quiral, já são 4, mas aqui eu tenho mais um, ó. Eu tenho 5 carbonos quirais. Esse outro carbono aqui no meio também é um carbono quiral. Então são 6 carbonos quirais. E tá dizendo que é 4. Então não é essa a alternativa, tá? Se procurar aí, possa ser até que tenha mais. Esse carbono daqui também é um carbono quiral, tá? Esse carbono daqui é um carbono quiral. E assim a gente vai percebendo que existe mais do que 4 carbonos quirais. Próxima afirmativa, ele diz que são 19 carbonos no total. 19 carbonos. Se eu apagar aqui pra gente contar quantos carbonos a gente tem. Aqui eu tenho um carbono, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 carbonos. Então, questão correta aí, letra D. Tá? Só pra gente ter desencargo de consciência, na letra E, ele diz pra gente que apenas carbonos tetraédricos, tem apenas carbonos tetraédricos. O que seria um carbono tetraédrico? É um carbono que faz 4 ligações. Aqui eu tenho um carbono que não faz 4 ligações simples, ó. Ele faz uma dupla ligação, se configurando como uma geometria trigonal plana. Então também não poderia ser somente tetraédrico. Então realmente a resposta aí é letra D, tá? Veja quanta coisa a gente abordou em uma questão só, quantas coisas a prova foi capaz de lhe cobrar. Então você tem que saber bem química orgânica, você tem que estar ciente desse tipo de questão, tá bom? Te vejo no próximo vídeo. Valeu, pessoal!